Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos vocês, todos nós, juntos mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus, buscando direção espiritual e tendo a certeza que Deus está conosco, está nos dirigindo pelo Espírito Santo e nós buscamos manter o foco em Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador pessoal. Então, a todos vocês que nos acompanham pela Rádio 87.9 FM Dracena, também pelo Facebook Ivan Fidelis e o canal do YouTube Família e Fé, PR Ivan Fidelis, Família e Fé Pastor Ivan Fidelis, que é o canal que eu peço para que você se inscreva, comente e ative o sino para receber as notificações, deixe seu like, porque assim o sistema compreende que a mensagem é relevante para alcançar outras pessoas. Então, que Deus abençoe de um modo muito especial a sua vida, a família que você representa e que todos possam se colocar a cada dia, a cada momento na presença de Deus, com a certeza que Deus tem cuidado de nós, tem cuidado de você de um modo muito especial, de um modo muito particular. Como tem sido os seus dias de planos, de projetos, de necessidades? O que você precisa para o dia de hoje? O que você está intencionando para a sua vida futura, para a sua família? O que você pretende proporcionar a si mesmo e o que você pretende proporcionar àquelas pessoas que você ama também e compartilham a vida com você? A nossa vida, muitas vezes, ela é pautada por sonhos, projetos, e deve ser assim mesmo. Existe um ditado antigo que fala que quando nós desistimos de um sonho, nós morremos um pouco. E isto é verdade. A desistência de um sonho é morrer um pouco a cada dia. E Deus quer que nós tenhamos vida, vida em abundância, que tenhamos conquistas, realizações, que possamos alcançar a felicidade dentro dos nossos propósitos, mas, claro, dentro da direção de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus, para que possamos viver o melhor do que Ele tem preparado para nós. Como diz o Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele satisfará os desejos do seu coração. Este salmo ele mostra muito esta relação de confiança que nós temos que ter em Deus, mas também a que Deus está atento às nossas necessidades, aquilo que nós gostaríamos de alcançar, aos nossos sonhos, aos nossos desejos e aos nossos projetos. Mas Ele quer que nós o busquemos de todo o coração, que nós o conheçamos para aplicar a sua palavra em nossas vidas e desta maneira, vivendo segundo a vontade dele em nós, nós possamos alcançar tudo aquilo que nós intencionamos, tudo aquilo que nós estamos buscando a cada dia, a cada momento, sejam projetos a curto prazo, a longo prazo, a médio prazo. O que você pretende para a sua vida hoje? O que você quer para amanhã? O que você quer para o ano que vem? Para daqui 5 anos? Para daqui 10 anos? É bom que nós tenhamos sonhos e projetos, mas que nós lutemos também para alcançá-los, que nós busquemos meios para realizá-los. E é isso que Deus propõe para cada um de nós. O Salmo 72, escrito por Salomão, e Salomão, considerado o rei mais sábio de Israel, filho de Davi, Salomão, ele escreve assim, no Salmo 72: concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas trarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua através das gerações. Seja ele como a chuva que desce sobre a campina ceifada,
como aguaceiros que regam a terra. Floresça em seus dias o justo, e haja abundância de paz até que cesse de haver a lua. Floresça os seus dias o justo, e haja abundância de paz até que cesse de haver a lua. Abundância de paz. Como o mundo precisa de paz? Em meio a tantas guerras, em meio a tantos conflitos, a tantas aflições. Paz no contexto bíblico, no contexto espiritual, não é ausência de conflito, mas é uma relação de confiança com Deus tão grande que, apesar do conflito, nós temos certeza que tudo vai cooperar para o bem, tudo vai acabar bem, tudo vai dar certo ao final, porque Deus é que está conduzindo a minha vida e a sua vida de um modo muito pessoal, de um modo muito particular, atento às nossas necessidades. Deus está atento às suas necessidades, às minhas necessidades. Ele sabe o que nós precisamos, mas nós temos que nos colocar diante dele em humildade, apresentando as nossas petições, os nossos planos e projetos, as nossas dificuldades e limitações, porque Deus, ele resiste aos soberbos, mas ele abre o seu coração aos humildes, aquele que o busca em espírito e em verdade. Então é necessário que nós possamos buscá-lo de todo o coração, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças, e desta maneira, alcançando o coração de Deus, ele dispense a cada um de nós misericórdia, graça, amor, para que, através do seu poder, nós possamos vencer as adversidades diárias e, desta maneira, sejamos em Cristo guiados pelo Espírito Santo como filhos de Deus, mais que vencedores, porque é isso que Deus quer para nós. Temos pequenas vitórias todos os dias, temos pequenas conquistas a cada dia, mas para alcançar esta soma das pequenas vitórias e pequenas conquistas, quando somadas, nós vemos a grandeza de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus e a presença de Deus em nossas vidas. O que nós precisamos? Buscar a Deus em todos os momentos, buscar sabedoria, discernimento, direção espiritual, através do conhecimento da Bíblia como única regra de fé e prática para todo cristão. Desta maneira é que nós vamos conseguir ter paz. É desta maneira que nós vamos conseguir vencer as batalhas e as adversidades. Salmo 72, no versículo 1, ele já começa, Salomão, ele já começa com uma oração, né, em favor dele como rei, né, em favor, né, de seu pai como rei, em favor das gerações que virão após dele como rei também. Você já fez uma oração desse tipo? Orar por si mesmo, orar pelos seus pais, orar pelos seus filhos, orar pela ascendência, né, pelos seus pais, pelos seus avós, pelos seus bisavós, orar pela sua ascendência e orar pela sua descendência, né, os seus filhos, os seus netos, bisnetos, tataranetos, orar, né, por todos aqueles que estão envolvidos na sua família, para que eles tenham as bênçãos de Deus, a presença de Deus e a direção do Espírito Santo. Como é importante que nós tenhamos essa consciência, que temos o privilégio de sermos intercessores sobre os nossos familiares, sejam eles ascendentes ou descendentes, mas nós temos o privilégio de nos colocarmos diante de Deus e buscarmos a intercessão do Espírito Santo e, junto com o Espírito Santo, interceder junto ao Deus o Pai e Jesus Cristo no santuário celestial mediar a nossa oração para que nós sejamos atendidos segundo a graça e a misericórdia de Deus. Então, olha o privilégio que nós temos, mas para isso nós temos que ter consciência da necessidade, quebrar o nosso orgulho, quebrar a nossa soberba, nos colocarmos de maneira humilde diante de Deus, para que Ele veja o nosso quebrantamento
para que ele veja a nossa busca e desta maneira nos atenda com o seu poder, a sua graça e a sua misericórdia. Então, o salmista aqui, Salomão, ele escreve iniciando esta oração: concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus filhos com equidade. O que é julgar com equidade? É saber valer as diferenças para se tornar igual. Existe no direito, né, uma expressão de que se todos são iguais perante a lei, eles têm que ser julgados de maneira diferente. Porque se você aplicar a mesma pena, exatamente a mesma pena para um ou para o outro, você pode acabar sendo demasiadamente injusto. Se você condena um milionário a pagar uma multa de 10 mil reais, por exemplo, para ele isso não vai ser muita coisa, mas se você condena um trabalhador que ganha um salário mínimo a pagar uma multa de 10 mil reais, para ele vai ser exagerado. Então, quando nós falamos em justiça com equidade, é equiparar de forma equilibrada, e para isso as sentenças têm que ter diferenças para que haja igualdade no seu final, para que a mesma pena que é aplicada para um também seja aplicada para outro. E isto tem que ser feito com sabedoria, com discernimento, com direção espiritual, buscando a todo momento nos nossos julgamentos a sabedoria e a direção de Deus. Porque, afinal de contas, todos nós somos falhos, temos defeitos, limitações, e desta maneira, se nós não nos colocarmos diante de Deus e não buscarmos a sabedoria de Deus, nós teremos muitos problemas e teremos grandes chances de não tratar as nossas questões pessoais com equilíbrio, com equidade, tratando tudo da maneira que deve ser tratado, mas tratando tudo com igualdade. É por isso que muitas vezes existem diferenças nas relações conjugais, né? O cônjuge, ele quer tratar o seu cônjuge igual a ele, né? E isso não vai funcionar, porque a pessoa é diferente. Homens e mulheres são diferentes, sentem diferentes, têm pensamentos diferentes, observações diferentes, que necessariamente não são contrárias, mas sim complementares, para que um complete o outro, para que um ofereça uma perspectiva que o outro não está vendo. Então, quando as informações são somadas, quando os dois colocam as suas posições, as suas observações, o equilíbrio no final vai ser muito maior. Então, o diálogo entre os cônjuges é necessário para que haja equidade. Também o diálogo entre os casais para como cuidar de cada filho, como cuidar com igualdade, né, de um filho, de uma filha, né, porque os filhos também são pessoas individualizadas na sua essência, no seu caráter, na sua personalidade, e devem ser tratados pelos pais, né, com equilíbrio, com igualdade. Mas para que haja igualdade, muitas vezes tem que haver diferença. Por quê? Porque o que é importante para um não é importante para o outro, o que é relevante para um não é relevante para o outro. Então, para que haja equilíbrio, né, os pais têm que buscar sabedoria para tratar com equilíbrio, com igualdade. E assim para todas as áreas da nossa vida, na área familiar, na área social, entre os amigos, na área trabalhista, no ambiente de trabalho, pessoas são diferentes e devem ser respeitadas nas suas diferenças para que haja equilíbrio, para que haja paz. Os grandes conflitos criados, na sua grande maioria, é quando o respeito foi quebrado, é quando aquilo que é de primordial para que a essência de cada um seja respeitada,
quando se ultrapassa os limites do respeito, então vem os conflitos, e o conflito traz a ausência da paz. E a ausência da paz piora quando a pessoa tem consciência que foi ele que promoveu o conflito, que foi ele que provocou aquela adversidade. E aí, o seu conflito interno, o seu conflito pessoal, ele vai ficando cada vez maior. E aí, o que Deus pede? Que nós nos coloquemos diante dele, em humildade, em oração, reconhecendo as nossas falhas e limitações, confessando os nossos pecados, buscando sabedoria e discernimento, nos arrependendo de verdade daquilo que está contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus, contra a direção espiritual e acabou prejudicando outra pessoa. Então, quando nós quebramos o nosso orgulho, nos colocamos em humildade, reconhecendo que somos falhos e limitados, Deus, ele opera grandes milagres em nossas vidas. Ele nos restaura, ele cuida de restaurar a nossa paz, a nossa integridade, para que nós possamos viver em novidade de vida, para que nós sejamos bem-sucedidos, para que nós estejamos em paz em todas as situações. E é isso que o salmista está falando aqui. Né? Me ensine a julgar, esta oração de Salomão, me ensine a julgar, mas me ensine a julgar conforme a sua justiça, conforme os seus preceitos, conforme os seus mandamentos, porque o Senhor é justo. Deus é justo para com todos, Deus cuida de todos igualmente, apesar das nossas diferenças. É claro que Deus trata cada um de maneira exclusiva, de maneira diferente, porque nós somos diferentes, mas na diferença que Deus trata cada um, porque nós somos assim, na nossa humanidade, ele nos iguala como filhos filhos amados, como irmãos de Jesus Cristo, cheios do Espírito Santo, buscando compreensão da sua palavra para sermos transformados a cada dia segundo o seu poder. Então, desta maneira, é que nós vamos compreendendo o propósito de Deus em nossas vidas, nós vamos vivendo cada dia melhor, nós vamos vivendo cada dia com mais paz, mais harmonia, mais equilíbrio, mais felicidade. Desta maneira é que nós compreendemos o amor de Deus em nós, em nosso favor, os cuidados de Deus que nos restaura e as suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Então, deixe Deus cuidar de você, da sua vida, de um modo muito especial. Descanse em Deus e deixe o Espírito Santo te guiar. O que você precisa para o dia de hoje? Se coloque em humildade diante de Deus, quebre o seu orgulho, se coloque diante do Senhor e deixe Ele cuidar dos seus planos, dos seus projetos, e você verá que as suas conquistas e realizações serão alcançadas pelo poder de Deus com sabedoria e discernimento espiritual. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Em nome de Jesus, me coloco na tua presença, intercedendo por cada irmão, irmã, por cada um que nos acompanha nesta mensagem, que o Senhor conceda sabedoria, discernimento, alegria, felicidade e a paz que eles precisam. Nós te agradecemos pelos cuidados, colocamos nossas vidas em tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.